coleguinha linda. Vamos para mais uma aula de redação, hoje com o tema entrevista. Antes de falarmos propriamente na entrevista, vamos saber o que é um texto dialogal. Claro, o próprio nome já está dizendo, o texto dialogal é aquele baseado em um diálogo. Para isso, temos que ter dois interlocutores no mínimo, criando uma espécie de texto. Um texto que vai dialogar entre si, Uma base de integração de turnos. Um fala, o outro responde, e assim por diante. Cada sentença de um enunciado, ela vai se relacionar com o seu interlocutor, tecendo assim a trama do texto por meio de um diálogo. É um gênero que se percebe em diversos textos, como as entrevistas jornalísticas, os debates, as reuniões de trabalho, conversas telefônicas, bate-papos em aplicativos e sites e tantas outras mais. Então, o texto dialogal é o texto que vai nortear a nossa matéria de hoje, que é a entrevista. Bom, mas o que é a entrevista em si? É um dos gêneros textuais que tem a função, geralmente, de veicular uma informação pelos meios de comunicação, tipo jornais, revistas, internet, televisão, rádio, entre outros meios de comunicação que a gente usa para levar uma informação. Então, há diversos tipos de entrevistas. A entrevista jornalística, de emprego, a psicológica, a entrevista social e tantas outras aí que vão surgindo também com a necessidade do interlocutor. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, como, por exemplo, a notícia e a reportagem, que é o mais comum da gente ver. A gente também pode fazer uma entrevista para um trabalho e assim a gente vai criando os tipos de entrevistas de acordo com a necessidade. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas ou mais. No caso aí de duas pessoas, o entrevistador, que é o responsável em fazer as perguntas, e o entrevistado, quem vai responder as perguntas. Quais são as características principais? Textos informativos ou opinativos, ou os dois juntos, presença de um entrevistador e do entrevistado, é claro, ou dos entrevistados, linguagem dialógica, ou seja, um diálogo, e oral, marca do discurso direto e da subjetividade. O que é isso? É um discurso que está lá marcadinho pela fala do entrevistado e pela opinião dele. Então, tem a marca aí da primeira pessoa, do singular ou do plural. Mescla da linguagem formal e informal. A estrutura. Nós devemos ter aí para definir uma boa entrevista. O tema, ou a pauta, Devemos primeiro definir o tema, para que eu quero essa entrevista, o que eu vou fazer. Então, aí a gente define o tema. É uma entrevista de trabalho, é uma entrevista de emprego, é uma entrevista para um jornal, o que é? A entrevista ela pode ser um texto em que você utilizará para dar uma consistência a um outro trabalho. Ou seja, você tem que conhecer, para você conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. É necessário o roteiro. O que é o roteiro? É você programar as perguntinhas para, na hora, você não se embolar. E antes disso, você também tem que conhecer um pouquinho do que vai ser de quem vai ser entrevistado, do projeto daquela pessoa ou daquelas pessoas, para que na hora possa também criar outras perguntas. Não podemos ficar presos a um único roteiro, Fazer aquele roteiro ali de perguntas e dali não sair. Não, podemos sim criar novas perguntas desde que a gente consiga fazer um link, para ter conhecimento do assunto que está sendo abordado. Outra
coisa bem importante é a transcrição e o título. Esses dois quesitos são depois da entrevista, né? Então, vocês vão lá, entrevista a pessoa ou as pessoas, como for a necessidade, e vão transcrever. O que é transcrever? É escrever no papel aquilo que foi falado. Como é a opinião de uma outra pessoa, então tem que ser respeitado tudo aquilo que a pessoa falou. Por isso que tem que ter lá a marca do travessão ou entre aspas, para definir bem a fala do entrevistado. Isso vai acontecer após o encontro. Então, vocês vão gravar aquela entrevista, né, para depois transcrevê-la. Ou vai transcrever na hora, mas aí é um pouco mais complicado. E o título, depois de tudo transcrito, coloca-se um título bem interessante para despertar a atenção do seu leitor. Então, o leitor ele tem que ser chamado, tem que ser convidado a estar adentrar aquele texto. Outra etapa muito importante, né? A última etapa, a etapa final, que é a revisão. Então, tem que ter uma revisão bem elaborada, para que nenhum erro de gramática ou de digitação seja publicado. Porém, se o entrevistado não tem uma fala formal, cheia de gíria, cheia de palavras que não estão de acordo com a norma culta, então coloca-se essas palavras do jeito que a pessoa fala, porém entre aspas, para que o seu leitor possa identificar que você sabe que aquela palavra não é uma palavra escrita formalmente. Aí nós temos um exemplo de entrevista transcrita com a autora Clarice Lispector. Então, nós temos aí 4 perguntinhas. Então, a gente vê que logo no início, o entrevistador já quer saber a origem do nome, depois se ela conhece o Sérgio Milliet pessoalmente, o que o pai dela fazia profissionalmente, se tem mais alguém que é escritor na família, que escreve algo. Então, ele vai fazendo essas perguntas, né, e vai desenvolvendo todo um contexto. Aí, apenas um trechinho dessa pergunta para Clarice Lispector. No slide seguinte, vocês vão ter a entrevista na íntegra, porém de forma gravada. A entrevista que foi gravada, que gerou esse exemplo número 1 aqui. Aqui vocês terão, é só clicar aí no linkzinho para vocês verem verem e ouvirem a entrevista de Clarice Lispector. Para quem não conhece, é uma grande autora da nossa literatura brasileira. Então, curtam o vídeo, curtam o canal, se inscrevam aí no canal, dêem um feedback de vocês e uma boa aula e até a próxima!